Olá, nós estamos aqui de volta então para poder dar continuidade ao nosso curso de exercícios. Nós estamos fazendo aqui um passeio, uma abordagem com exercícios e questões de provas anteriores comentadas, né, sobre todo o edital. Então a gente tem simulados aquelas questões, naqueles assuntos que ainda não caíram em prova ainda, e temos questões de provas anteriores sobre os novos assuntos. Hoje, aqui na tela, nós vamos abordar especificamente psicologia do desenvolvimento, aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto e do idoso. Bem, aqui comigo, quem cunhou, quem trouxe esse termo, psicologia do desenvolvimento para a psicologia, foi Erik Erikson. Então, aqui comigo, Erik Erikson foi quem trouxe, quem usou o termo psicologia do desenvolvimento pela primeira vez. E foi Erik Erikson também quem estabeleceu que o desenvolvimento humano acontece em etapas no ciclo da vida, no lifespan, que vai da infância, adolescência, a vida adulta e a velhice. Então, quando se fala dos aspectos biopsicossociais, é um termo também de Erik Erikson, dele, é da teoria dele, foi ele quem cunhou esse termo. Então, quando o edital traz essa questão, remete diretamente a Erik Erikson, porque aspectos biopsicossociais é de Erik Erikson, e quem faz essa teoria no sentido desde a infância até a velhice, também é Erik Erikson, que tem o ciclo de vida, né, com as 8 fases, que começa na infância, adolescência, vida adulta e termina na velhice. Mas também vamos abordar outros autores importantes também do desenvolvimento humano, como Piaget, Vygotsky, né, e Vallon. São 3 autores que também não podem deixar de ser trabalhados, porque estamos aqui abordando o desenvolvimento humano, a psicologia do desenvolvimento. Então, Piaget, Vygotsky e Vallon, assim como Erik Erikson, são autores fundamentais, centrais nesse assunto. Normalmente, nós trabalhávamos apenas Piaget, Vygotsky e Vallon em desenvolvimento humano. Mas como esse edital trouxe aspectos biopsicossociais da criança, adolescente, adulto e idoso, nós tivemos que incrementar também com o Erik Erikson, porque faz parte dessa teoria. Vamos aqui então para a primeira questão aqui na tela. Nós temos a questão da banca IADES, que diz o seguinte. A banca IADES fala que em relação às obras e contribuições de Jean Piaget e Lev Vygotsky, assinale a alternativa correta. Então nós temos que ver então quais são. Nós temos uma correta e o restante são falsas. Piaget e Vygotsky são autores ligados à psicologia do desenvolvimento, os dois. Vamos entender então o que eles estão, assim como Vallon também e Erik Erikson. Vamos ver aqui a letra A. São autores com linhas de raciocínio muito próximas, de modo que nas obras de ambos, fala egocêntrica e fala socializada seguem o mesmo processo de desenvolvimento? Falso, com certeza. Por quê? Porque quem trouxe, aqui comigo, quem trouxe a questão de fala egocêntrica e fala socializada, né, são 2 aspectos diferentes. Foi Piaget quem colocou especificamente que a criança tem uma fala egocêntrica, né, e logo depois ele desenvolve a fala socializada. Mas foi Vygotsky quem trabalhou com a linguagem de uma maneira mais ampla, de uma forma mais aprofundada. Portanto, fala egocêntrica e fala socializada não seguem o mesmo processo, são coisas diferentes. Aqui essa questão está remetendo, está aludindo, dizendo que é a mesma coisa, portanto, ela está falsa. A letra B aqui, então, na tela, comigo, observem bem. O suíço Jean Piaget defendia em suas obras uma relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, idêntica à defendida pelo bielorrusso Vygotsky. Falso, com certeza. Por quê? Os dois aqui comigo, os dois tinham abordagens diferentes em relação a isso. A abordagem de Jean Piaget era uma, em relação a essa questão, e a de Vygotsky era outra. Por quê? A abordagem de Piaget dizia o seguinte, que era preciso esperar se desenvolver para depois aprender. Ou seja, a aprendizagem, ela vinha depois do desenvolvimento. Já o Vygotsky defendia outra coisa, que aprendendo, conforme você aprende, você vai se desenvolvendo. Portanto, são abordagens diferentes, antagônicas, inclusive. Quem está certo?
Os dois, é claro. Se a prova disser que um está certo e o outro não está, falso. Os dois são certos. Depende da situação, né, que for relacionada. Próxima questão aqui na tela comigo, a letra C. A gente tem aqui: o pensamento de Vygotsky se diferencia consideravelmente de Jean Piaget, claro, né, no que tange a influência da história e da cultura no desenvolvimento humano. Verdadeiro, com certeza. Por quê? Aqui comigo. Vygotsky realmente colocava que a história e a cultura, por isso que a psicologia dele é histórico-cultural, influenciava sobremaneira o desenvolvimento humano. Influenciava de tal forma que não tem como falar desenvolvimento psicológico humano, de ser humano, construção do ser humano, sem falar da história e da cultura, mediando significados para esse ser humano e formando. E Piaget não abordou de forma aprofundada, né, essa questão, essa vinculação entre desenvolvimento humano, história e cultura. História e cultura são palavras-chave de Vygotsky e não de Piaget. Então, portanto, essa questão está certa. Esse item está certo. Vamos ver, então, o item D e E, por que eles são errados. Observe aqui comigo na tela para a gente poder ver. D. A maior semelhança entre ambos reside no fato de que tanto Piaget quanto Vygotsky sofreram grande influência em pensamento marxista. Falso. Só Vygotsky foi marxista. Piaget não. E a letra E. A pedagogia construtivista foi uma criação de Jean Piaget, que escreveu o método construtivista de trabalho pedagógico. Falso. Piaget não escreveu nenhum método construtivista de trabalho pedagógico. Muito menos Vygotsky complementou isso. Também não. Piaget, aqui comigo, não criou um método construtivista. Ele criou uma teoria construtivista, interacionista, né? Uma teoria da psicologia de desenvolvimento cognitiva, mas é uma teoria. Com base nessa teoria, muitos métodos podem ser criados, mas Piaget não criou nenhum método para a pedagogia, nem muito menos Vygotsky complementou seu trabalho. Portanto, essa questão está falsa. Passamos então para a próxima questão, aqui comigo na tela. Aqui na tela a gente tem uma questão da Fundação Carlos Chagas, que diz o seguinte: embora haja diferenças marcantes nas teorias da aprendizagem de Piaget e de Vygotsky, há também aspectos a respeito dos quais o pensamento desses dois autores é bastante semelhante, tais como os dois autores, Piaget e Vygotsky, os dois autores são da psicologia do desenvolvimento. Portanto, é claro que eles vão ter semelhanças, com certeza. Vamos ver quais. Ambos são interacionistas. Sim, aqui comigo. Ambos são interacionistas. Se a prova trouxer isso, tá certo. Muita gente pensa que Piaget é interacionista, só Piaget. Não, Piaget é interacionista. Vygotsky é sócio-interacionista, mas também interacionista. Piaget defende que a construção do ser humano e do seu conhecimento se dá pela interação do sujeito com o meio. E esse meio é genérico, ele não especificou quem. Já Vygotsky, quem ou o que? Já Vygotsky foi mais específico. Ele diz que o ser humano se constrói na interação com o outro, com a sociocultura. Então, Vygotsky disse quem e o que está interagindo, com o social. Então, os dois são interacionistas, tanto Piaget como Vygotsky. Um é interacionista, interação do sujeito com o meio, e o outro é sócio-interacionista, do sujeito com o outro. Com o outro ou com a cultura. Portanto, ambos são interacionistas. Vamos voltar aqui no item 1, diz o seguinte: ambos são interacionistas. Está certo. Postula a importância da relação entre indivíduo e ambiente na construção dos processos psicológicos. Verdadeiríssimo. Essa questão, com certeza, é verdadeira. Nas duas abordagens, o indivíduo é ativo, com certeza, né, em seu próprio processo de desenvolvimento. Nem está sujeito apenas a mecanismos de maturação, nem precisa amadurecer simplesmente, e nem submetido ao ambiente, né? Nem uma coisa e nem a outra. São ativos os dois. E a atividade do ser humano, aqui comigo, a atividade do ser humano, ou seja, o ser humano que se constrói, que participa da sua construção, é a principal contribuição de Piaget, principalmente para o desenvolvimento humano. Ser humano ativo. Nem nasce pronto, acabado, como dizia os inatistas, né, que só tinha que esperar amadurecer, né, e nem é uma folha branca que o ambiente vai construir, como diziam os ambientalistas, como Skinner. Não, ele não é passivo, ele é ativo, constrói a si mesmo. Então essa questão, a 2, também está correta. Aqui na tela, aqui comigo, então, por favor, nós temos então a 1 e a 2 certas.
e a 3. Os dois autores partem do princípio de que o comportamento do indivíduo deve ser modelado pelo paradigma do estímulo-resposta? Claro que não. Essa questão está falsa. Quem disse isso aqui foi Skinner, né? E não Piaget. Né? Então, essa questão está falsa. Até agora, só a 1, 2 são corretas. E um e outro consideram que o aparecimento da capacidade de representação simbólica, evidenciado particularmente pela linguagem, marca um salto qualitativo no processo de desenvolvimento humano. Verdadeiro. Apesar de que foi Vygotsky quem trabalhou com isso de uma maneira mais objetiva, Vygotsky, aqui comigo, Vygotsky foi quem trabalhou de uma forma mais centrada na linguagem. Mas Piaget também, quando falou da fala egocêntrica, também coloca a necessidade, a importância da linguagem, da aquisição dessa linguagem para o desenvolvimento humano, com certeza. Portanto, as corretas 1, a 2 e a 4 dessa questão. Vamos então para a próxima. A próxima questão então aqui é essa questão aqui, a D, a correta 1, 2 e 4. Já a questão 3, também da Fundação Carlos Chagas, que diz o seguinte: com base na concepção piagetiana de aprendizagem, conclui-se que cabe ao professor planejar atividades intelectivas de acordo com o ano escolar dos alunos? Falso, não é isso. Não tem a ver com Piaget. Né? A gente quer uma questão que tem a ver com a concepção piagetiana. Criar situações que estimulem o aluno a pensar, sim, pesquisar, com certeza, estudar e analisar a questão a ele apresentada. Verdadeiro, é a letra B, claro. Vamos ver o erro nas outras então, que não tem a ver com Piaget. Escolher os conteúdos e organizar materiais didáticos de acordo com o interesse dos alunos. Não foi isso que Piaget colocou em suas teorias. Falso. Elaborar uma rotina de estudo, nada a ver. Né? Não foi isso também que Piaget colocou. Ensinar primeiramente os conteúdos mais simples, depois os mais complexos. Falso também, não tem a ver com Piaget. A única que tem a ver com a questão piagetiana é a letra B. Portanto, vamos então para a próxima questão. A 4, aqui na tela, também da Fundação Carlos Chagas, diz o seguinte: o predomínio do caráter intelectual corresponde às etapas em que a ênfase está na elaboração do real e no conhecimento do mundo físico. A dominância do caráter afetivo e, consequentemente, das relações com o mundo humano correspondem às etapas que se prestam na construção do eu. Palavras-chave de Vallon: afetividade, construção do eu e etapas de desenvolvimento. São as 3 palavras-chave dessa questão primordiais sobre Vallon. Então, diante disso, concebe desenvolvimento afetivo como estrutura de apoio, errado, para que possa haver desenvolvimento intelectual, falso. Por quê? Aqui comigo. Vallon não disse que a afetividade é um apoio para o intelectual. Não foi isso que ele falou. Ele disse que a afetividade e o intelectual e a psicomotricidade, os 3, nós dissemos hoje isso com muita, é um clichê, né? Desenvolvimento integral, o cognitivo, afetivo, psicomotor, porque foi Vallon quem introduziu isso na psicologia e, portanto, na pedagogia também. Foi ele quem disse que o ser humano é integral. Tem essas 3 questões: afetivo, cognitivo e psicomotor. E foi Vallon também quem estabeleceu que nenhuma das 3 tem uma hierarquia. Alguns momentos ele disse que o afetivo predomina, em outros o cognitivo, depende da etapa que está se desenvolvendo. Mas ele não diz que afetivo é só uma base para que intelectual, que é mais importante, sobressaia. Não, de forma nenhuma. Por isso, esse item está falso. Então, aqui na tela comigo, vamos ver aqui, né, a letra A está falsa, a letra B indica o desenvolvimento do pensamento concreto e a aquisição da linguagem como elementos fundamentais para a organização afetiva de uma pessoa. Falso. Não foi Vallon quem disse isso. Linguagem, por exemplo, essa questão da linguagem está mais aproximada de Vygotsky. Também não posso dizer que a questão toda tem a ver com Vygotsky, mas não foi. Pensamento concreto está relacionado a Piaget, principalmente, né? E a questão da linguagem a Vygotsky, e a domínio afetivo, sim, é Vallon. Mas torna a questão errada porque o conjunto dessa questão não está relacionado a Vallon. Defende que, sem desenvolvimento afetivo, a pessoa não adquire a capacidade plena de realizar um pensamento abstrato,
Falso. Não é para isso que se tem o afetivo. O afetivo não é para organizar o abstrato. Não, não é para isso. O afetivo é um domínio, assim como o cognitivo, assim como o psicomotor, que não existe só como fundamento de outro, né? Olha a letra D. Vê o desenvolvimento da pessoa, humano, como uma construção progressiva, em que sucede fases, etapas, que predominam alternadamente a dimensão afetiva e cognitiva. Verdadeiro? Com certeza. Algumas fases, algumas etapas é o afetivo e outras o cognitivo. Verdadeiro? Defende uma concepção dialética. Então, essa é verdadeira. Vamos ver, então, o erro na letra E. Uma concepção dialética para o desenvolvimento de pessoas jovens e adultas que não puderam vivenciar sua afetividade quando crianças. Falso, não tem nada a ver com a questão de Vallon, ele não colocou isso na teoria dele. Portanto, correta só a letra D. Aqui, então, na tela, a tela ainda da AOCP, vamos ver, então, essa questão aqui, que eu já vou adiantar que é Vallon, Henri Vallon, a letra E. Mas vamos ver as palavras-chave do texto que dizem que é Vallon. Ao considerarmos a motricidade humana, Vallon, foi Vallon que trabalhou com psicomotricidade, movimento, motricidade, né? Começa pela atuação sobre o meio social, Vallon, antes de poder modificar o meio físico. O contato com o meio físico na espécie humana nunca é direto, é sempre intermediado pelo social, também é Vallon, tanto em sua dimensão interpessoal quanto em sua dimensão cultural. Palavras-chave do texto que identificam, então, esse texto com Henri Vallon. A letra E. E a 6. Sobre o pensamento de Piaget, considere as afirmações abaixo. A teoria cognitiva de Piaget considera que o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre em 3 estágios? Falso, em 4 estágios. Quais são? Aqui comigo, então, para a gente poder relembrar. O primeiro estágio, sensório-motor, 0 a 2 anos. Segundo estágio, pré-operacional ou pré-operatório, 2 a 7 anos. Terceiro estágio, operacional ou operatório concreto, de 7 a 12 anos. E o quarto estágio, operatório formal, 12 anos em diante. Portanto, são 4 estágios e não 3, como colocou aqui a teoria. O item, a letra A. Portanto, está falso aqui. Para a próxima, então, aqui na tela, para a gente poder ver. Piaget afirmava que o conhecimento tem origem na relação entre sujeito e objeto. Claro, na relação, na interação, com certeza, tem que interagir. Por isso que Piaget era interacionista. O sujeito tem que interagir com o objeto para poder construir conhecimento. Construindo a abordagem tradicional do ensino? Claro que não. A abordagem construtivista e não a tradicional. A abordagem construtivista, que é a que ele constrói, e não com transmissão de conhecimento, com construção de conhecimento. Por isso está falso a 2. Piaget considerava que o aprendizado depende de fatores biológicos. Sim, né? Aprendizagem dependia da maturação biológica. Por isso os estágios correspondem a diferentes faixas etárias. Verdadeiro, com certeza, né? Então, aqui comigo, lembra sempre o seguinte, quando vocês virem maturação biológica, amadurecimento biológico, desenvolvimento ligado também ao biológico, não só ao biológico, mas ligado ao biológico, é Piaget com certeza. Por essa razão que as provas e próprio Piaget também postula que cada estágio corresponde a uma idade específica, a uma faixa etária específica. Por quê? Porque depende de como aquele organismo, aquele ser humano vai se desenvolver de acordo com o biológico. Portanto, está ligado sim ao biológico. Verdadeiro, com certeza, o item 3. Aqui na tela, então, para a gente poder continuar, está correto, então, o que se afirma somente no item 3, letra C. E próxima questão é do IBFC, CEPLAG, analista universitário. Vamos ver aqui, então, concepção. Agora, a gente tem um texto e tem que ver qual concepção aqui. Vamos ver que palavra-chave desse texto tem a ver com a resposta. Já vou ditar para vocês que a resposta é interacionista, né? Mas para adiantar, eu quero que vocês saibam o que diz no texto que tem a ver com interacionista. Não há o primado nem do sujeito apenas, nem do objeto. Considera o conhecimento como um processo de interações.
constantes entre o sujeito e o objeto, ou o ambiente que está imerso. Claro, então, nós estamos falando da concepção interacionista de Piaget, ou sócio-interacionista de Vygotsky, né? A questão 8. Nas últimas décadas, vários pesquisadores dedicaram-se a investigar os fundamentos do processo de aprendizagem. Então, nós estamos aqui mais uma questão que temos que ver que autor foi esse, que falou de acomodação, assimilação e equilibração. Que autor tratou sobre essas três questões? Jean Piaget, a letra B. Então, a gente já viu que são as três palavras-chave que estão presentes no texto que dizem respeito a Jean Piaget, né? 9. Olha só, de forma geral, Piaget e Vygotsky contribuíram para a elaboração de metodologias inovadoras que ultrapassam aquelas existentes na escola tradicional. É graças às implicações teóricas desses psicólogos que hoje pode trabalhar visando ultrapassar a metodologia pedagógica arraigada na repetição de conceitos. Acerca desses autores, Piaget e Vygotsky, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Apesar de os dois autores serem de complexa interpretação, são mesmo, percebe-se que à medida que os educadores, à medida que eles vão conhecendo e tecendo sua própria prática, eles também vão refletindo e aplicando essas teorias, que são valiosas para resolverem diversos males que afligem o contexto educacional. Verdadeiro, são teorias valiosas, com certeza. Vamos ver então o que está errado nas outras. Olha a letra B. De acordo com as teorias de Piaget e de Vygotsky, a escola deve permanecer no nível de desenvolvimento atual? Claro que não. Ela deve se desenvolver e além, reproduzindo o conhecimento também e além. Que aluno já faz sozinho? Falso, com certeza. A C. De acordo com Piaget, é preciso detectar aquilo que os alunos conseguem fazer sozinhos, mais ou menos. Em outras palavras, é preciso examinar a zona de desenvolvimento proximal. Falso. Quem fala disso aqui não é Piaget. Quem fala de zona de desenvolvimento proximal é Vygotsky. Ele é quem trata disso, né? Então, essa questão está falsa por esse motivo. Ambos os autores, Piaget e Vygotsky, fazem parte da corrente interacionista e da construtivista. Entretanto, Piaget embasou sua teoria do marxismo. Falso. Piaget não fez isso. Quem embasou sua teoria no marxismo também foi Vygotsky. Marxista, de esquerda, psicologia soviética, né? A psicologia marxista. As questões de Marx dialéticas em relação à sociedade e à cultura foi por Vygotsky. E de acordo com essas concepções de ensino e de aprendizagem, a sala de aula possui uma homogeneidade? Falso, com certeza, né? Olha só, duas coisas aqui na tela, aqui comigo então, que eu quero que vocês evidenciem. A primeira delas é o seguinte, Vygotsky foi marxista, foi de esquerda, socialista, soviético. Então, questões da dialética, né? Ou seja, essa relação, né, entre o ser humano e a cultura, o ser humano que constrói uma cultura e a cultura que constrói o ser humano. E essa é uma relação dialética, é uma relação dialética que vem de Marx, de Karl Marx. Então, assim como Vallon também, Vygotsky foi marxista, Piaget não. E outra questão fundamental, toda vez que tiver na prova que a sala tem que ser homogênea, que justifica, que defende, turma homogênea, todo mundo no mesmo nível de desenvolvimento na sala, está sempre falso. Porque o que se coloca na pedagogia hoje, com base em Vygotsky, é que quanto mais a heterogeneidade tiver na sala, melhor. Quanto mais alunos que sabem níveis diferentes, melhor, porque os que sabem menos são desafiados quantitativamente, qualitativamente, pelos que sabem mais. E os que sabem mais, quando desafiam, ensinam aos que sabem menos, eles acabam refletindo também sobre suas próprias teorias e aprendendo um pouquinho mais. Portanto, não há nenhuma homogeneidade nesse processo, nesse sentido. Portanto, a turma homogênea está sempre errado para as questões de prova. Vamos então para a próxima questão, uma só para a gente poder terminar aqui então esse bloco de exercícios. A 10 aqui da Funiversa na tela, que diz o seguinte:
Acerca das teorias de aprendizagem e desenvolvimento, assinale a correta, uma só correta. A construção do eu na teoria de Piaget depende do outro, falso. Se eu riscar Piaget e colocar Vallon, a questão ficaria toda correta. Tá falso, porque não é Piaget, é Vallon. Mas olha só como ficaria se eu colocasse Vallon. A construção do eu na teoria de Vallon depende essencialmente do outro, seja para ser referência, seja para ser negado. Isso ocorre principalmente no instante em que a criança começa a viver a chamada crise de oposição, em que a negação do outro funciona como uma espécie de instrumento de descoberta de si própria. Tal fato se dá aos 3 anos de idade. Então, está falso porque diz que é Piaget e, na verdade, é Vallon. Se colocasse Vallon, estaria certinha a questão. A próxima, a B. Estudos realizados por Vygotsky, não é Vygotsky, também tira Vygotsky e coloca Vallon. Se colocar Vallon, estaria certinha a questão. Com crianças de 6 e 9 anos de idade, em diversas escolas francesas, Vallon era francês, mostram que o desenvolvimento da inteligência depende essencialmente de como cada um faz as diferenciações com a realidade exterior. É um assunto próprio de Vallon, com certeza, e não de Vygotsky, né, claro. E a letra C. Segundo a teoria de Vallon, as emoções dependem fundamentalmente da organização dos espaços para se manifestarem. Certinho, com certeza. A motricidade, movimento, portanto, tem caráter pedagógico, tanto pela qualidade do gesto e do movimento, quanto por sua representação. Verdadeiríssimo. Aqui sim é de Vallon, com certeza. Essa questão, então, é a correta. Fala de Vallon, com certeza. Vamos ver aqui o erro na D e na E. Diferentemente dos métodos tradicionais, que priorizam a inteligência e o desempenho em sala de aula, a proposta de Piaget põe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura mais humanizada? Não. Tira Piaget, coloca Vallon, que ficaria correto. Né? Foi ele quem disse isso. Uma cultura mais humanizada. Não só o cognitivo, não só o desempenho, né, em sala de aula, inteligência, mais do que isso. Vallon dizia que tinha que ser a psicogênese da pessoa completa e não só psicogênese do cognitivo, gênese, psicogênese da inteligência. Tinha que ser a psicogênese da pessoa completa, não só do cognitivo. A abordagem é sempre de considerar a pessoa como um todo. Isso é Vallon. Elementos como afetividade, emoções, movimento e espaço físico, tudo isso se encontram no mesmo plano, Vallon. As atividades pedagógicas e objetos devem ser trabalhados de formas variadas. Então está falso porque disse que foi Piaget, não foi Piaget, foi Vallon quem colocou essa questão. Né? E a letra E, o conflito entre situações antagônicas é prejudicial no desenvolvimento de uma criança? Claro que não. Tem que ter conflito, desafio. É o desafio que faz essa criança se desenvolver. Segundo Vallon, a inteligência não evolui na solução de confrontos? Falso, com certeza. Vallon diz que o sincretismo, mistura de ideias em um mesmo plano. Sincretismo, que mistura o cognitivo, mistura o afetivo, mistura o psicomotor, né? O social, o espaço físico. É bastante comum na vida de uma criança, é fator prejudicial? Falso, com certeza. Tem que se abordar essas questões. Portanto, com essa questão aqui, nós encerramos esse bloco de vídeos sobre a psicologia do desenvolvimento e nos próximos vídeos vamos também trabalhar um pouquinho mais com Piaget, Vallon e Vygotsky e entrar também com as questões de provas anteriores de Erik Erikson que tratam sobre esse assunto. Muito obrigado pela atenção de vocês, aguardo vocês nas próximas aulas. Tchau e até mais.